Que bom que mesmo com frio, com chuva, a gente veio ouvir a palavra do Senhor. Amém? E mais importante do que vir para a igreja é a gente prestar atenção na palavra, é a gente ser a igreja, não é mesmo? É a gente ouvir e entender que essa palavra veio para falar com a minha vida, com a sua vida. E o Senhor, Ele vai falar. Amém? Amém. E antes da gente orar, entregar, né, esse momento nas mãos do Senhor, eu gostaria de comentar com vocês que desde terça-feira Deus já tinha me dado a palavra que Ele gostaria que falasse, tudo, né? E desde então, o diabo ele tem oprimido, ele tem colocado coisas, porque quando a gente começa a mexer, como foi falado no culto passado, de vida sentimental, de coisas que a gente precisa consertar, de relacionamento, muitas vezes o diabo se levanta. E aí a gente precisa olhar, por que será que o diabo está se levantando? Por que será que a vida sentimental, ou aquilo que nós vamos falar hoje, muitas vezes o diabo se levanta? Então a gente tem que olhar para o nosso interior, a nossa vida e entender que se ele se levanta, é porque se a mensagem for passada e você mudar, ele não vai estar feliz. Não é verdade? O diabo quer que a gente continue com os mesmos pecados, com os mesmos hábitos errados, com a mesma vida velha. Não é verdade? Ele quer que todo mundo continue dessa forma. Então, se ele se levanta, é porque tem algo positivo aí. Porque se tivesse tudo tranquilo, tudo normal, aí a gente tem que ficar atento. Nossa, então, peraí, eu não tô tão na fé assim, porque aí o diabo está tranquilo. Mas se ele se levanta, é porque tem algo que Deus ele quer falar no nosso coração, que precisa ser mudado. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. E gostaria muito que você entendesse assim, ó, essa palavra é para mim. Porque muitas vezes, quando a gente está falando uma palavra, a gente pensa assim, nossa, essa palavra é para aquela pessoa. Olha aquela palavra. E a gente fica muitas vezes com esse olhar de julgamento. Principalmente nós aqui como família, que muitas vezes conhecemos, né, a vida das pessoas, que a gente possa entender, essa palavra é para mim. E eu vou olhar para a minha vida. E eu vou mudar a minha vida. Amém? Amém. A palavra de Deus, eu vou ler alguns versículos, mas para que vocês possam abrir, primeiramente, ela está em Tiago 5, e eu vou ler do 17 ao 20. Mas antes nós vamos orar e entregar nosso coração nas mãos do Senhor, amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos preparar nosso coração para receber essa mensagem, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, venha voltar a encher a nossa vida com a Tua presença, que a nossa carne, a nossa vontade venha diminuir, venha morrer, para que a Tua vontade venha prevalecer, para que a Tua vontade, Senhor, venha ser completa sobre as nossas vidas. Trata, Senhor, os nossos corações. Nós estamos aqui hoje, meu Pai, para ser tratados. Então venha falar conosco através da Tua mensagem, da Tua palavra, que nós possamos enxergar, que nós possamos abrir nossos olhos, os nossos corações para receber da Tua mensagem. É isso que eu te peço e já lhe agradeço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus em Tiago 5, versículo 17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da sua morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecado. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui nessa palavra? Elias, como a gente já sabe, ele era um homem de Deus, e eu achei muito interessante que ele fala que Elias era um homem como nós. Quando ele fala ali, ó, estava sujeito às mesmas paixões, significa que ele poderia, né, ele teria
as mesmas tentações, os mesmos problemas que nós. E Elias e nós, que somos igual a ele, né? Somos seres humanos, ele não tinha nenhum poder a mais. Ele orou e ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio, o que aconteceu? Não choveu. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem de fé. Ele tinha dentro dele, do coração dele, dos pensamentos dele, essa fé. E confiava no Senhor. E assim, quando ele orava, ele falava, as coisas aconteciam. E depois, quando ele orou de novo, o céu deu chuva. E a terra produziu seu fruto. Isso significa que nós também podemos fazer isso. Nós também podemos orar, podemos profetizar, podemos ter essa mesma capacidade, não pelas nossas forças, né? Não pelo nosso poder, mas pela glória de Deus sobre as nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes a gente se acha indigno, a gente tem outras coisas no nosso interior que nos impedem de ter essa fé como Elias teve. E o que será que nos impede de ter essa fé que Elias teve? Muitas vezes é o quê? É o nosso coração, é o nosso pensamento, é aquilo que tem dentro de nós. E aí é interessante porque ele fala lá no 19: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, ou seja, se alguém sair dos caminhos do Senhor e alguém for lá conversar, falar, chamar, essa pessoa, ela está ali sendo usada pelo Senhor e ela está salvando essa pessoa do inferno. E aí eu comecei a pensar muito sobre a fala, sobre o diálogo, sobre a comunicação. Como alguém pode se consertar se ninguém falar para ela que ela está errada? Claro que as pessoas que conhecem da palavra de Deus e que erram, a gente sabe que ela já sabe que está fazendo o que é errado, certo? Mas, muitas vezes, nós podemos ser tocados pelo Senhor para ir lá conversar com uma pessoa. Sabe por que eu estou falando sobre isso? E Deus ele falou muito forte no meu coração? Porque quantas vezes a gente olha a vida de alguém e ao invés da gente orar pela pessoa, ou ir lá conversar para entender o que ela precisa, ou ir lá orientar, porque a gente sabe que o diabo cega as pessoas, e relembrar, trazer à memória, quantas vezes a gente deixa de fazer isso, mas também critica, fala mal, faz fofoca, comenta com as pessoas. Então, peraí, se eu estou me dispondo a falar da vida da pessoa com outros, por que não eu orar pela pessoa, eu fazer algo positivo pela vida dela? E a gente vê que tudo começa, na verdade, no interior. Então eu fiquei pensando, será que Elias era uma pessoa que, para orar e as coisas acontecerem, homem de Deus, homem de fé, será que ele era uma pessoa que não consertava as coisas? Não chegava nos outros para falar, para conversar quando tinha algo, quando Deus ordenava? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Quantas vezes o que falta em nós é a comunicação. Desde falar com Deus. Quantas vezes a gente sente coisas e você está sentindo sozinho e você não fala nem com Deus? Senhor, eu estou me sentindo triste, estou me sentindo chateado, eu preciso da tua ajuda. Não, a gente acha o quê? Não, mas Deus já sabe do meu coração. Sim, Ele sabe. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos pedir. Nós precisamos nos comunicar. E aí eu estava vendo, né? A palavra diálogo significa conversa entre duas ou mais partes, geralmente para entrar em um acordo. E na palavra de Deus diz assim, ó, em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A palavra de Deus, ela tem um manual para tudo, né? Então assim, como duas pessoas vão andar juntos se não estiverem de acordo?
indo não está de acordo com a vontade de Deus. Vem aqui, vamos conversar. E conversar, o diálogo, não significa brigar, gritar. E muitas vezes é o que falta em muitos relacionamentos. Muitas vezes é o que falta na nossa vida, no nosso trabalho. É chegar e conversar. As pessoas, elas não têm bola de cristal para adivinhar o que se passa dentro de nós. Só Deus sabe o que passa dentro de nós. Só Ele sabe do nosso coração, das nossas necessidades, o que a gente sente, se a gente sente alegria, se a gente sente tristeza. E muitas vezes nós precisamos, sabe, nos dispor a falar com as pessoas, a conversar quando algo precisa ser tratado. Porque a nossa natureza carnal é muito mais fácil a gente julgar, é muito mais fácil a gente apontar, é muito mais fácil a gente remoer dentro de nós. Nossa, é um absurdo. Ai, que saco. Como que aquela pessoa não sabia? Como que isso? Como que aquilo? Está dentro de casa. Como que meu filho não sabe tal coisa? Quantas vezes a gente não tem paciência para falar com o próprio filho e ensinar o próprio filho? Ah, você não sabe fazer isso? Não, ele não sabe. Ele precisa de um pai, de uma mãe, para ir lá e ensinar. Às vezes, seu marido, sua esposa, ou sua mãe, seu pai, as pessoas do seu trabalho, precisa que você vai lá e fale. Olha, tá vendo isso? Não é do jeito certo que você está fazendo. Você precisa fazer desse modo. Ó, tá vendo o que você fez? No final, até que resolveu, mas olha só o tempo que você demorou para fazer. Não tinha esse caminho que seria mais fácil. E às vezes, sabe, o diálogo, a conversa pode ser resolvida ali na hora. E quantas vezes a gente faz o quê? A gente não fala. A gente guarda para nós. Só que isso é ruim, porque quando você guarda algo para você, algum feedback, o que é o feedback? Então, olha, tá vendo aqui, você tá, um exemplo lá da Fábio, você está lixando a cadeira dessa forma. Ó, se você lixar desse jeito, você vai economizar mais tempo. Se você não fala aquilo para a pessoa, se você não comunica para ela e fica assim, ó, nossa, ela não sabe lixar. Nossa, olha, faz de qualquer jeito, demora mais que todo mundo. Pra que a gente faz isso? Claro que é só um exemplo. Se eu posso pegar, eu posso chegar na pessoa, falar para ela, resolver e ela melhorar ou não. Porque a minha parte eu preciso fazer independente da reação da pessoa. Independente se ela vai aprender ou não. Ah, mas eu já falei milhares de vezes. Pois é, vamos falar de novo? E eu fiquei pensando muito sobre aquela palavra que fala assim, que a gente tem que perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá conversar, falar, abraçar. Pois é. Quantas vezes a gente precisa disso? Ter essa maturidade, essa paciência que muitas vezes nós não temos. Ter a paciência de Jesus e chegar nas pessoas para conversar. Olha, não estou gostando disso. Olha, não é assim que funciona. Olha, não é desse jeito. E até um exemplo, né? Meu e do William, que nós somos casados. Graças a Deus, a nossa vida é maravilhosa. Ele já veio aqui do lado. Mas, como todo casal, existem os problemas, existem os dias que existem discussões, que existem dificuldades, mas na maioria dos dias a gente entra num comum acordo porque a gente conversa. Se tem algo que eu não gosto que ele faz, e eu tenho mais facilidade para falar, vocês percebem, né? Vocês sabem. O que eu faço? Olha, amor, eu não gostei disso. Eu acho que você deveria ter feito desta forma. E aí, muitas vezes, ele fala assim pra mim, ah, mas você também já fez isso. Tá, mas por que você não me falou? Se ele não me falar, eu vou saber? Se eu não comunicar pra ele, ele vai saber? Não. O que a gente precisa fazer? Conversar. Em amizade, da mesma forma. Ó, você falou algo, eu não gostei, aquilo me magoou, aquilo me deixou chateado. Não toca nesse assunto. Se eu não vou falar, a pessoa vai saber?
coisa, mas na verdade eu acho, ó, Deus tocou no meu coração para te falar tal coisa. Se eu não falar, eu estou roubando da pessoa a chance dela mudar. Olha só como isso é sério. Se você vê alguém errando e você não fala, e você não conversa, e você não é uma família, a gente não fala que a gente é uma família? A gente não fala que a gente está aqui, que a gente está junto, que a gente é irmão? E você não chega para a pessoa e fala, olha, é assim, assim, assim. Você está roubando a chance da pessoa melhorar. Roubando a chance da pessoa mudar. E isso é muito triste. E essa responsabilidade, sabe com quem está? Com a gente. Só com a gente. Se você tem algo sobre a vida de alguém, algum conhecimento que pode ajudar, ou uma repreensão para dar, chega e você fala. Depois, se a pessoa vai executar ou não, isso é sobre ela. Mas sobre você, sobre nós precisamos chegar e fazer. Como que a gente vai converter alguém, como está falando assim nessa palavra, do mau caminho, se ao invés de a gente ir lá resolver, a gente ficar remoendo, falando, instigando, conversando, fofocando, tal, vai resolver? Não vai. Então nós precisamos olhar, sabe, para as nossas vidas. Será que quando eu tenho algum problema com alguém, eu chego e eu falo? Será que quando eu tenho um problema na minha casa, eu chego e eu converso e eu resolvo? E às vezes, gente, não estou falando de resolver, porque às vezes tem briga, né? Ou discussão, ou coisas que acontecem, que não é de uma hora para outra, pronto, vai resolver. Não. Exige tempo, exige conversa, para estar ali em comum acordo. Só que é justo que a gente fale e dê a oportunidade para outra pessoa ser melhor. E aí, se a gente olhar para a nossa vida, se eu olhar para a minha vida, pensa assim, ó, com a sua própria vida. Olha, se eu não tivesse tal pessoa para me orientar, onde eu estaria? Se eu não tivesse a pastora, as pastoras, para puxar a minha orelha, aonde eu estaria? Ainda bem que elas tiveram paciência para poder me orientar, porque senão eu não estaria aqui. E da mesma forma, pense sobre isso. Você pode orientar outras pessoas. Ou você pode olhar a sua vida e falar, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso começar a parar de guardar as coisas para mim. Parar de ficar fofocando com você mesmo. Às vezes você não fala com ninguém, mas você está falando, e julgando as pessoas, falando para a pessoa, mesmo que a pessoa está errada mesmo. Chega, conversa. Dá a chance dela ser diferente. Dá a chance dela melhorar. E depois que falou, sua vida que segue. Continua. Vai trabalhar, vai orar, vai estudar, vai fazer as suas coisas. E nós precisamos olhar isso para as nossas vidas. Quantas vezes a gente rouba a chance do nosso filho, ou das crianças aqui da igreja, ou dos adolescentes. Ah não, eles são assim mesmo. Ah não, eles são bagunceiros mesmo. Melhor não trazer. Ou é melhor não conversar, é melhor não abraçar, porque eles são assim mesmo, né? Nossa, o mundo já está perdido. Pois é, se a gente não fala, nós temos a responsabilidade de ir lá, de ensinar, de falar, nós estamos roubando a chance dos adolescentes, das crianças, de serem salvos. Um dia falaram para você, um dia evangelizaram para você, um dia chegaram e você falou assim, ó, esse caminho que você está fazendo errado, tá? Você precisa se consertar. E quantas vezes a gente rouba? A gente não é a pessoa que vai, olha, eu quero te ajudar. Não, a gente fica maquinando mal. A gente guarda pra gente, como se isso fosse resolver. Não vai resolver. Então que a gente possa olhar para as nossas vidas. Em Provérbios 15:28 diz assim, ó: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. E será que quantas vezes você não fica jorrando o mal e falando, quando você poderia orar e dobrar seus joelhos? Quantas vezes, né? A gente jorra o mal internamente para nós mesmos. E eu quero falar de diálogo em todas as partes. Diálogo no relacionamento, diálogo com Deus,
diálogo com as pessoas da obra, como a gente falou, e quantas vezes, como que é o seu diálogo consigo mesmo? Porque a gente tem uma conversa com a gente todo dia. Não é verdade? Ai, porque eu tenho que acordar, porque eu tenho que escovar o dente, eu tomo banho, primeiro eu faço isso aqui. Eu ponho essa roupa, eu ponho não sei o que lá. Sei lá. Não é? A gente fica conversando com a gente mesmo. Ah, porque eu tenho que fazer tal coisa. Como que é o diálogo com você mesmo? Quantas vezes a gente também é mal com a gente mesmo? A gente joga, ó, mas a boca dos ímpios joga o mal. A gente joga o mal pra gente mesmo. Ah, porque eu não faço nada direito. Ah, porque isso e aquilo. Ah, porque nunca as coisas que eu faço prestam. E sabe, a gente precisa mudar. Porque como que eu vou entregar algo bom se de mim, dentro de mim, só tem o mal? Como que eu vou pensar bem se eu sempre tenho um pré-julgamento sobre a vida de alguém? Então nós precisamos mudar. E na palavra de Deus, em Romanos 12, 9, diz assim, ó: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor não fingido. O que é fingir? Fingir é falsidade. Fingir é aparência. Fingir é mentir. E quantas vezes a gente fala que ama? Olha, eu te amo. Olha, você é minha família. Olha, você é minha família da fé. Mas aí, quando vira as costas, você está falando da pessoa, enquanto você deveria orar por ela, ou ir lá falar para ela se consertar. Ou você está julgando. Quantas vezes a gente faz isso? Vida de aparência. Na frente está tudo bem, sorriso, risada, tudo certo. Mas por trás, nos bastidores, ou dentro de você, as coisas são diferentes. A gente não pode ter um amor fingido, nem com Deus. Falando de relações, com Deus também. Vem para a igreja, ora só aqui na igreja, mas chega em casa, nem lembra de Deus, nem ora de manhã, nem ora à tarde, não ora à noite, não lembra de Deus em nenhum momento. Não podemos ter o amor fingido. E essa palavra é para nós. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A gente precisa mudar. A gente precisa acordar e falar assim: nossa, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com as pessoas da minha casa. Eu preciso melhorar o relacionamento com as crianças da igreja. Em vez de julgar, em vez de falar e criticar, que eu não estou ajudando ninguém com isso, e ainda estou me fazendo mal, deixa eu ir lá orar, fazer algo positivo pela vida das pessoas. E aí, em Romanos 12, na continuação, no 10, diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E quantas vezes o que tem não é honra uns com os outros? Quantas vezes não é honra? Não é, olha, esse é meu irmão, olha, essa pessoa, olha só o quanto ela já fez, o quanto ela já mudou. Por mais que ainda tenha uma caminhada, por mais que ainda tem coisas para mudar, quantas vezes a gente olha para quê? Para o negativo. Ah, não, mas essa pessoa tá. Ah, não, mas essa pessoa precisa fazer isso. Ah, não, mas essa pessoa, entre nós, precisa ter o quê? Honra. E nós precisamos ter isso também dentro da nossa casa. Você não pode olhar as pessoas e ter vergonha ou crítica. Você tem o poder de ir lá, conversar e resolver. Amém? E na continuação diz assim, ó, no 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós precisamos nos unir. E essa palavra fala muito sobre amor fraternal. Depois fala para a gente ser unânimes, para a gente comunicar quando a gente precisar para os nossos pastores. E aí a gente vê uma palavra linda. Nossa, que maravilhoso. E aí quando a gente olha para a nossa vida, será que minha vida é assim? Será que eu tenho esse amor verdadeiro? Quando alguém precisa de você, você vai lá?
lá e ora com a pessoa. Você vai lá e abraça a pessoa. Você vai lá e conversa com ela e fala, olha, assim, 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 vou te orientar de acordo com a palavra de Deus. Esse é o amor verdadeiro. Isso é aquilo que o Senhor quer para nós. É ter esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Se tem alguém errando, meu amado, e você sabe que é errado, que você não fala, adivinha quem está cometendo pecado também? Nós. Se você sabe que a pessoa está errando e não fala, você também está cometendo pecado. Por isso que isso é algo tão sério, e é algo tão forte, e é algo tão que o diabo quer fazer o quê? Não vai falar essa mensagem hoje não. Não é para você ouvir não, você está com sono. Por quê? Porque se a gente entender e mudar, tudo vai mudar na nossa vida. Você vai chegar, você vai conversar, você vai resolver, e as coisas vão melhorar. Na semana passada, ou retrasada, eu senti que tudo que eu falava para o William, ele entendia outra coisa. Tudo que eu falava, ele entendia outra coisa do que eu falei e a gente discutia. E aí quando ele falava alguma coisa pra mim, eu não entendia o que ele estava falando, eu entendia uma outra coisa e a gente acabava brigando. Parecia que o que eu falava transformava em alguma coisa e chegava nele em outra coisa que eu falei. E o que ele falava, acontecia alguma coisa espiritualmente falando que chegava pra mim. E eu peguei, falei assim, depois de uma terceira vez mais ou menos, eu falei assim, tem alguma coisa errada. A gente estava indo para a igreja. Eu falei, você percebeu que tudo que eu te falei hoje, você entendeu errado, e tudo que você me falou, eu entendi errado? Sabe o que é isso? É o diabo querendo se levantar. Na nossa comunicação. Porque se eu falo e a pessoa entende outra coisa, isso também é um problema. Se ele fala e eu entendo outra coisa diferente, isso também é um problema. E aí o que a gente fez? Vamos orar, vamos jejuar. E começamos um propósito para que a nossa comunicação fosse alinhada. O que eu falar, ele vai compreender e a gente vai se acertar. O que ele falar, eu vou compreender e a gente vai se acertar. E olha só como isso é forte. Às vezes o diabo ele faz isso. Ele quer colocar contenda. Ele quer destruir. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Mesmo falando, dialogando, não estava dando certo. E a gente teve que achar um meio. Ó, jejum e oração. O meio foi o quê? Jejum e oração. E ainda bem que eu percebi. Que eu fui sensível para perceber que tem alguma coisa errada. E quantas vezes a gente não percebe? E o diabo faz a festa. Destrói a família. Fica uma semana sem falar com as pessoas. Não é verdade? E a gente tem que fazer o quê? Orar. Pedir direção a Deus e entender, meu Pai, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso falar mais com o Senhor. Eu preciso compartilhar os meus sentimentos. Está na minha responsabilidade. Eu preciso ver que a pessoa errou e lá orientar ela. E não fofocar sobre a vida dela. Não criticar a vida dela. Eu preciso ir lá e resolver. Se ela quiser continuar, tudo bem. Mas a minha parte eu vou ter feito. A mesma coisa com as crianças, a mesma coisa na fé, a mesma coisa com você mesmo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos pensar bem, como fala ali em Provérbios. Que eu penso bem, Deus muda meu interior, eu penso bem, e aí eu consigo falar bem. Eu consigo orar pelas pessoas. Eu consigo profetizar sobre a vida delas, ao invés de falar mal sobre a vida delas. Ao invés de criticar sobre a vida delas. Então, que a gente possa olhar as nossas vidas e falar assim, meu Deus, hoje eu preciso mudar. Hoje eu preciso ser diferente. Não quero mais ter esse amor fingido. Eu quero ter o amor verdadeiro. Não amor que fala. Ah, eu te amo. Não. Amor que vive. Que a gente possa tomar posse